Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, tudo bem com vocês? Sou professora Herotildes e estou aqui para mais uma aula de língua portuguesa, para você, aluno do 5º ano. E na aula de hoje nós iremos estudar pronomes possessivos e demonstrativos, tá? Lembrando que na aula passada nós trabalhamos os pronomes pessoal e o pronome de tratamento, né? Vocês estão lembrados disso? E hoje então nós vamos tratar desses dois tipos de pronomes também. Bom, o que seriam os pronomes possessivos? Os pronomes possessivos são todos aqueles que indicam posse, né? Quando você determina algo para você ou para outra pessoa. Quais seriam esses pronomes possessivos? Assim como os pronomes pessoal e o pronome de tratamento, o pronome possessivo ele tem a referência dos dois modos. O modo singular, que se refere apenas a uma pessoa, e o modo plural também, que se refere a mais de uma pessoa. Além disso, o pronome possessivo também se refere à questão do gênero, masculino e feminino. Então vejamos aqui os pronomes possessivos. Quando nós temos no modo singular, como eu disse para vocês, referência a apenas uma pessoa, nós temos ele como meu, teu e seu. Já no modo plural, nós temos meus, teus e seus. Quando é para o modo feminino, nós temos minha, tua, sua no modo singular e minhas, tuas e suas no modo plural. Quando nós temos no modo já no plural, nós temos no masculino o nosso, vosso, seu, no plural nossos, vossos, seus, em referência ao feminino, nossa, vossa, sua e nossas, vossas e suas. Mas como que fica isso e para que serve isso? Bom, isso vai depender de como eu vou utilizar, dependendo da frase a qual eu estou escrevendo ou a qual eu estou lendo. Lembrando que a referência vai depender desse substantivo a qual está destinado esse pronome. Se ele está no singular, se ele está no plural, se ele é masculino ou se ele é feminino. Então vamos ver como fica isso na prática. Vamos comigo trabalhar as frases para poder utilizar esses pronomes possessivos. Complete as frases usando os pronomes possessivos. Então em cada frase nós vamos ter um espaço onde nós iremos utilizar os pronomes possessivos. Então vejamos alguns exemplos. Seu chapéu é de palha e o meu é de pano. Observando que poderia ser também diferente. Eu poderia dizer, meu chapéu é de palha e o seu é de pano. Essa ordem, essa mudança não só vai alterar a frase, mas o sentido da utilização do pronome possessivo não vai fazer a mudança que vai ser diferente da frase, tá? Somente a maneira como a frase foi constituída. Então, olha só, sua voz está rouca. Poderia ser também, minha voz está rouca. Ou seja, estou utilizando o pronome possessivo diferente, mas que o sentido é o mesmo, o sentido de posse. Meus livros de história estão emprestados. Poderia ser também, seus livros de história estão emprestados. A tua coleção de discos está completa? Eu estou fazendo uma pergunta. A tua coleção de discos está completa? E aí, nossas opiniões não combinam. Essas são as frases a qual nós utilizamos o pronome possessivo. Assim como você pode mudá-las e ter uma outra função desde que você utilize os pronomes possessivos que indicam uma posse. Pronomes demonstrativos. Quais são os pronomes demonstrativos? São os pronomes que se referem a um determinado objeto, a um determinado espaço, a um determinado posicionamento de algo, mas ele vai demonstrar, ele vai apontar, ele vai sinalizar qual é esse determinado objeto que está em determinada posição, ok? Então, como seria isso? Vejam só, aqui nós temos um exemplo de uma pessoa em que ele está fazendo uma referência. Isto é uma escada, ele está afirmando, ele está apontando, ele está indicando, né? Isto é uma escada. E ali nós temos uma garotinha com os livros onde ela diz, este livro é meu. Então ela está fazendo a referência de este livro é dela. Quais
Quais são os pronomes, então, que são demonstrativos? Aquela, aquele, aquilo, este, esse, isto, esta. São pronomes que demonstram algo na posição onde eles estão. Sublinhe, então, os pronomes demonstrativos das frases. Na letra A, eu falei essa palavra e você falou essas aí. Quais seriam os pronomes a qual está se referindo a um determinado substantivo, uma determinada posição em referência à frase? Então, essa e essas, né? Fiz estes desenhos e Carlos fez aqueles lá do mural. Quais seriam os pronomes demonstrativos? Estes e aqueles. Aquele estojo lá é de Paulo e esses ali são meus. Aquele e esses. Jogue essa bola aí no campo, por favor. Essa e apenas, deixa eu botar aqui, apenas essa bola. Então, estou referindo a esse substantivo que é a bola. Ok? E agora vamos continuar. Só que aqui neste quadro nós vamos completar buscando ver quais são os pronomes, quais são os que nós estudamos hoje. Os pronomes possessivos e os pronomes demonstrativos. Às vezes numa frase pode ter um, pode ter mais de um e pode ter os dois também, tá? Não importa. Lembrando que às vezes a gente até fica com um pouco de dúvida quanto ao possessivo e demonstrativo. Então, por isso você precisa ler a frase com muita atenção para verificar realmente a quem está se referindo esse pronome. Qual é o substantivo que ele está fazendo a referência? É para indicar ou é para indicar uma posse ou somente demonstrar a posição ou a relação daquele determinado substantivo, ok? Então, aqui nós temos a frase. Nós vamos ao ensaio do coral. Quem é o pronome? Nós. A quem se refere esse pronome? Ao pronome pessoal que nós estudamos na aula passada, que é eu, tu, vós, ele, elas, nós, vós, ou eles, né? Ou elas. Fiz destas bonecas de pano. Qual é o pronome? Estas. A quem está se referindo esse pronome estas? Ao pronome demonstrativo. A senhora estava nervosa hoje. Qual é o pronome? Senhora. A quem se refere esse pronome? Ao pronome de tratamento. Minha roupa molhou com tinta. Pronome minha. Posse, né? Possessivo. E aqui eu tenho uma atividade para vocês. Essa atividade eu vou pedir para que você, se quiser realmente fazer um print aí, para ficar mais fácil, você pode fazer. Ou se quiser parar o vídeo para que você possa ler depois o texto com mais tranquilidade para fazer a atividade, beleza também. Qual seria o texto? Olha só. Leia o texto abaixo e identifique os pronomes. Flávia e Ana são amigas desde crianças. Elas são vizinhas. Flávia precisou viajar e deixou seu gatinho para Ana cuidar. No dia seguinte, Ana deixou esta mensagem no Facebook da Flávia. Minha querida amiga, meu cachorrinho e o seu gatinho subiram na árvore da casa da senhora Maria e não conseguiram mais descer. Sua mãe ficou desesperada e chamou o corpo de bombeiros. O bombeiro conseguiu resgatar nossos bichinhos. A rua ficou cheia de curiosos, mas fique tranquila que deu tudo certo. Então, eu gostaria que vocês tirassem nesse texto, identificassem nesse texto quais são os pronomes e aí você dissesse que tipo de pronome se refere a esse pronome que você identificou, ok? E antes de terminar a aula, não podemos nos esquecer. Lembrando que se você tiver qualquer sintomas, né, que seja relacionado ao coronavírus, você realmente precisa tomar cuidado, né? Ou se você também teve, principalmente se você teve contato com alguém que foi testado positivo e você começar a sentir qualquer sintoma,
não fica aguardando muito em casa. Procura uma unidade básica de saúde para que você realmente possa já começar o seu tratamento, ok? Mas isso só se caso realmente você teve em contato com alguma pessoa que testou positivo e que de repente você começou a sentir os sintomas. E para que isso não aconteça, você tem que se cuidar. E cuidar como? Ficando em casa, ok? Tenha realmente um bom final de semana, continua se esforçando, estudando, se dedicando. Nós não podemos achar que tudo isso vai parar e por isso nós não vamos continuar o nosso estudo, gente. Nós estamos todos atropelados, sabemos disso, mas é necessário que nós mantemos realmente os nossos esforços, continuamos nos dedicando e nos esforçando para os nossos estudos, para que a gente dê continuidade a eles, ok? Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.